Bom dia, irmãos. Vamos retomar então o nosso tema. Hoje eu gostaria de dar continuidade ao que nós falamos ontem. O tema central da minha participação é a educação ou a instrução de crianças em Provérbios ou no contexto de Provérbios. O objetivo nosso é tentar aprender com a prática de Provérbios, que reflete uma prática do Antigo Testamento, e o que é que disso nós podemos aprender para o modo como nós ensinamos os nossos filhos hoje. Hoje então nós vamos ver esses dois temas, que são a didática da instrução, o modo como era ensinado, e o currículo, o que é que era ensinado, o que eles buscavam alcançar com aquilo que eles ensinavam. Então, nós vamos ler para abrir a nossa palestra. Vamos ler Provérbios no capítulo 1, versículo 6, por favor. Provérbios 1, 6, nós lemos assim: para entender provérbios, parábolas e as palavras e enigmas dos sábios. Esta é uma das finalidades do livro de Provérbios. Nós vamos orar pedindo que Deus nos dê esta capacidade também. Vamos orar mais uma vez? Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua Palavra aquilo que nos edifica, aquilo que nos traga correção, compreensão, consolo, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta manhã. Pedimos isso porque não está em nenhum de nós a capacidade de entender a Tua Palavra. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa nos trazer compreensão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós e a maioria dos senhores aqui são pastores ou vivem num contexto de igreja. E eu ainda sou pastor auxiliar, mas eu colaboro numa igreja de Santo Amaro, onde o pastor Augusto era pastor, inclusive. Nós dois éramos auxiliares do pastor titular. E eu falo isso com muito sossego no coração, mas eu já tive que aprender também pelo caminho mais difícil. Mas ouça o que eu vou falar agora inicialmente com o coração aberto. Nós pastores temos uma péssima didática. O conteúdo é excelente, mas a nossa didática, ela pode melhorar muito, muito. E o princípio dessa melhora é você admitir que você pode melhorar. Porque se o pastor falar, não, esse é o meu estilo de trabalho, pronto, aí cerrou todas as possibilidades dele ser ajudado. Bom, se ninguém nunca te conseguiu convencer de que você precisa melhorar, eu não creio que eu vou conseguir hoje, mas eu vou pelo menos mostrar que a prática do Antigo Testamento, ela era muito, muito cuidadosa com a didática, ou seja, o modo como nós ensinamos o que nós ensinamos. Então, vamos lá a respeito da didática. Como é que a didática da instrução no período do Antigo Testamento, mostrada no livro de Provérbios, ela nos ensina alguma coisa. Em primeiro lugar, como nós lemos aí no versículo 6, Provérbios 1, 6, Provérbios, que reflete uma prática do Antigo Testamento, ele usa 3 tipos de linguagem. Ele usa a forma de enigmas, ele usa parábolas, e ele usa também os provérbios.
Muitas pessoas, quando lembram de um provérbio ou veem um provérbio, sempre imaginam que o livro de provérbios só tem provérbios do tipo: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas esse tipo de provérbios, chamado provérbio de sentença, que ele só tem 2 linhas, inclusive se um dia você quiser olhar uma Bíblia hebraica, você vai ver que no capítulo 10, todos os provérbios, eles aparecem cada um com 6 palavras. É muito bonito de ver, inclusive, um manuscrito hebraico de provérbios a partir do capítulo 10. O autor, ele teve a arte de compor um verso que só tinha 6 palavras, 379 versículos, todos eles, cada um com 6 palavras, 3 na linha de cima e 3 na linha de baixo. É isso aí, só isso aí, sem levar em conta o conteúdo, já é uma maravilha de você ver, é bonito. Mas o enigma, ele aparece em Provérbios, por exemplo, a primeira parte de Provérbios, né, como nós lemos, anuncia essa cronologia. Veja lá no texto que nós lemos, diz que o texto é focado para ensinar jovens a entender provérbios, parábolas e as palavras e enigmas dos sábios. Então aí está o cronograma do livro. Se você olhar, por exemplo, Provérbios de 1 a 9, contém as chamadas as parábolas, não tem os provérbios do tipo de sentença, são histórias longas, as que nós lemos ontem, contando sobre o envolvimento do filho com a prostituta, o pai olhando pelas frestas da janela, é uma coisa mais longa. Então são as parábolas, e na sequência os provérbios mesmos como nós conhecemos acontece só a partir do capítulo 10 de Provérbios. Em termos proporcionais, eu diria que 60% do livro de Provérbios não é composto de provérbios desses que a gente conhece comumente falando, coração do homem pode fazer planos, esse tipo de provérbios. Ele só acontece dos capítulos 10 em diante. O que isso nos ensina a respeito da didática, da instrução no livro de Provérbios e que pode ser aplicado para os nossos dias? Nós pastores, nós líderes, homens e mulheres, precisamos aprender a adequar a nossa linguagem, precisamos aprender a modular aquilo que nós falamos tanto em decibéis compreensíveis como em temas que são compreensíveis. Eu conheci uma senhora uma ocasião, eu fui visitá-la, e ela já era uma senhora acima de 80 anos, muito saudável, e na casa dela tinha uma cadeira, uma poltrona muito confortável, perto da sala, toda coberta com crochê, e do lado tinha uma mesinha com vários livros. E a gente via, né, pelo modo como a cadeira estava bem usada, era ali que ela sentava boa parte do seu dia. E ela obviamente quis preparar um chá, alguma coisa. Eu disse que não precisava, mas bobagem. Ela foi lá preparar o lanche, e enquanto ela foi, eu fui lá bisbilhotar o que ela andava lendo, só para ver o que uma senhora de 80 anos costuma ler. Para minha surpresa, eu observei que lá na coleção de livros dela, do lado da Confissão de Fé de Westminster, da Bíblia dela, da Bíblia da Mulher, do Cenáculo e de Gotas de Sabedoria, não, Gotas de Sabedoria é coisa de espírito, né? Mas o livro do Hernan tem gotas de alguma outra coisa, né? Enfim, tinha um manual de um PlayStation. Opa, alguém mais está sentando nessa cadeira. Um manual de um jogo de PlayStation, e eu vi contando a história, como é que mexe os botões e as coisas. E a hora que ela voltou, a gente conversando, e disse: nossa, senhora, eu tenho uma curiosidade, quem mais que senta nessa cadeira com a senhora? Ah, não, reverendo, só eu que sento aí. É mesmo? E quem que está lendo esse manual de PlayStation aqui, desse jogo? Não, reverendo, esse sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E qual a finalidade disso? É o seguinte, reverendo,
eu tenho tanto desejo de tentar comunicar com os meus netos, e eles chegam para mim com os olhos vibrando de alegria, contando as coisas que eles fizeram no jogo, que ele conseguiu uma ferramenta nova, que ele conseguiu mudar de um nível. E reverendo, às vezes eu não sei se ele está falando algo que é de outro mundo, que eu não entendo nada do que estão falando. A única coisa que eu entendo é que eles estão super contentes com aquilo, e que eles querem de alguma maneira comunicar comigo esse tipo de felicidade que eles têm, e eu não entendo uma palavra do que eles falam. E eu então pedi para que eles me dessem alguma coisa, para que eu pudesse ler e entender mais ou menos o que é isso que eles falam com tanta alegria. Aquilo, irmãos, foi um grande tapa na minha cara, porque às vezes nós não nos esforçamos para entender, para acomodar a nossa linguagem, tanto para comunicar, quanto para compreender aquilo para quem nós queremos transmitir um conhecimento, espera que nós tenhamos. Então é parte do nosso esforço como líderes de aprender a diversificar a nossa linguagem por meio de enigmas, por meio de parábolas, por meio de provérbios, e as Escrituras nos dão testemunho disso. E, inclusive os mestres, Jesus, quando perguntado de algum tema muito teológico, o que é preciso fazer para alguém entrar no reino dos céus, o que ele fazia? Contava uma parábola, abria um cenário, começava a contar uma história. Então veja, Jesus, ele percebeu que a maneira como ele explica precisa ser uma maneira acessível em várias épocas, em vários modos, por pessoas de várias idades. Então o livro de Provérbios, ele nos dá esta grande lição. São provérbios de vários tipos, de várias abrangências. Tem provérbios para todo gosto, para todo tipo. E a ideia de enigma é muito interessante, porque nós não temos a prática de usar enigmas na igreja. Mas o enigma, semelhante ao que Sansão fez, mas em provérbios existem vários provérbios que são enigmas, que convidam a participação do leitor para tentar preencher aquilo que está faltando. Então é uma maneira de você lançar um enigma e deixar a criança pensar naquilo. Então isso nos ensina a respeito da linguagem. Provérbios, a instrução no Antigo Testamento era preocupada com a linguagem, e eles diversificaram. Em segundo lugar, o ensino e a instrução no Antigo Testamento, ilustrada em Provérbios, ela fazia uma distinção muito clara entre ensinar no caminho e ensinar o caminho. Aqui, vamos dar uma olhada. Eu queria que você, se pudesse abrir a sua Bíblia agora nesse texto. Esse é o famoso texto que está geralmente pintado nas escolas e em vários lugares que trabalham com ensino. Provérbios 22:6. Olha só esse texto. É curioso algumas coisas que esse texto tem. Primeiro, esse texto tem um erro que não é que está errado em português, mas ele tem um erro que ele não diz o que vocês gostariam que ele dissesse. Olha só, diz aí que ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho. Velho é um adjetivo masculino, e adjetivo tem que combinar com o substantivo, em gênero. Qual é o outro substantivo aí que é candidato para ser aquele que está recebendo a qualificação de velho? Criança é feminino, não pode ser criança. Mas reverendo, mas é isso que eu... Não pode. A criança não fica velho, só se você for gringo para falar criança velho, mas não pode. É criança velha. Qual que é outro substantivo? Tem caminho. Mas será que é isso? Caminho vai ficar velho? Esse versículo está assim, irmãos, desde 1956, quando a versão atualizada deixou a corrigida e passou para a atualizada.
Todo mundo crê, prega e acha que quem envelhece é a criança. E realmente, é a criança. Mas do jeito que está aqui, não está falando isso. Esse é só um detalhe. Vamos agora para questões mais de interpretação. Olha só, se você tiver uma Bíblia, não for a Bíblia da igreja, e tiver uma caneta, sublinha a palavra, ensina a criança no caminho. Porque isso é uma ênfase muito grande nessa distinção que eu estou fazendo aqui. Ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. No significa contexto, significa o local onde, significa talvez a trajetória por meio da qual. Ensinar o já significa um conteúdo, uma instrução. Você tem que seguir isso. Ah, mas não tem mais, é isso. Ensinar no é uma coisa bem diferente. Provérbios, ele focava a primeira parte. Reverendo, então você está dizendo que nós não precisamos ensinar o Evangelho? No texto não está entrando nesse detalhe. Eu estou dizendo apenas que esse versículo, ele não nos instrui e ele não está preocupado inicialmente em dizer e em desafiar-nos a ensinar o caminho. Há alguma coisa aqui que está encoberta e que não dá para a gente ver aqui, nem preto nem branco, porque está de trás do texto e tem alunos do seminário aqui. Aí você sabe que esse texto que nós estamos vendo aqui, ele já foi escrito uma vez em uma outra língua. Ele vem de um texto em hebraico. E no texto hebraico desse texto, aí, caminho, ele tem um pronome seu, logo depois. Então, ensine a criança no seu caminho. Então, o caminho é o caminho da criança, e esse é o desafio que esse texto nos lança. Então, ensinar a criança no caminho é um desafio a nós pais, a nós pastores, a nós líderes, a vocês mães, a entender, pelo amor do filho que você tem, do reino e da igreja, a entender o caminho que o seu filho irá andar. Se você não souber, se você não tiver uma noção de como será o caminho que seu filho irá andar, não tem como você ensiná-lo. A didática está furada, o currículo é comprometido se você não souber quem você vai receber para ensinar e como você quer que ele saia depois de ter ensinado o que você queria ensinar. Eu morei uma ocasião em São Paulo, logo que eu cheguei, próximo da Rua da Consolação. E ali, na época que tem a famosa e a famigerada parada gay, do orgulho gay, ela passa pela Avenida Consolação. E o meu prédio ficava uma quadra distante. E eu lembro disso, que eu morava no 17º andar, e quando descia a parada gay, aquilo ia descendo aquela multidão de gente, e alguns passavam numa rua ao lado, fora do eixo principal, para fazer todo tipo de devassidão e as coisas que eles fazem lá. Só que eles fantasiaram de Batman, de Mulher Maravilha, aquelas coisas bonitas, e o meu filho lá de cima olhando, nossa, olha que bonito, né, as fantasias, e achando interessante o desfile, né? E eu fiquei pensando, né, até quando eu vou poder manter essa equidistância do meu filho, vendo essas coisas com essa perspectiva. Eu tenho certeza que ele vai viver no mundo em que ele vai ter que conviver bem mais do que eu tive que conviver com coisas dessa natureza. Talvez o meu filho daqui a 30 anos terá que não só preencher um formulário dizendo que ele é do sexo masculino, mas ele vai ter que provar por que ele escolheu ser homem e ele não escolheu ser mulher, mesmo tendo nascido com as genitálias do sexo masculino. Hoje eu não preciso falar isso, basta marcar um X, está resolvido. Mas eu creio que no mundo em que ele vai viver,
ele precisará talvez de ter informações sobre isso. Então, quando o texto diz aí, olha só, o caminho em que ele deve, eu gosto dessa palavra deve, porque ela tira de mim a responsabilidade de colocar aí a palavra tem. É diferente você preparar o seu filho para num caminho que ele tem que andar. Não importa o que você queira, meu filho, você tem que andar nesse caminho. E às vezes até o seu filho aprenda e entenda e seja encorajado no caminho que você disse que ele tem que andar. O problema com isso é que o caminho que nós andamos no passado, às vezes ele não existirá mais daqui a 10 anos. E o seu filho, o meu filho, foi treinado e ele aceitou de bom coração, mas o caminho não existe mais. Agora a trajetória é outra. Então Provérbios e a didática de Provérbios, ela foca não necessariamente aqui no conteúdo, mas o desafio desse versículo é no modo, no contexto. Você tem que ensinar, instruir seus filhos no caminho em que ele irá andar, ou seja, tendo em vista o tipo de mundo no qual ele será inserido, tendo em vista o tipo de companhia, o tipo de desafios, o tipo de pressões que ele irá ter que enfrentar. Não adianta criá-lo na redoma, no meio de pessoas que só creem da mesma maneira que ele crê. Não adianta privá-lo, às vezes, da pressão de pessoas que são antagônicas à nossa fé. Ele irá, talvez, ter que viver, morar sozinho, morar num lugar onde ele não terá mais esse privilégio de viver numa comunidade sadia. Mas será que é esse o caminho que ele irá andar? Provérbios, vocês viram ontem, eu li a respeito do pai ensinando o filho a respeito de como enfrentar a prostituição, a imoralidade, a promiscuidade. O pai entrou em detalhes para lá de comprometedores, mas para que o filho entendesse o perigo e os desafios. Uma segunda coisa, uma terceira coisa, é que o conteúdo desse texto é um conteúdo permanente versus um conteúdo passageiro. Esse é um outro elemento da didática da instrução em Provérbios. Olha só essa expressão que é dito aí, que ele não se desviará dele quando ele for velho. Já que sabemos que o que envelhece não é realmente o caminho, mas é a criança. Inclusive a versão corrigida, ela ensina o jovem, né? E aí a palavra quando for velho, ela coloca como verbo, quando envelhecer. Aí dá para combinar as duas coisas. Mas aqui, do jeito que está, o texto não diz o que nós gostaríamos que ele dissesse. Mas o que significa ensinar alguma coisa e quando for velho não se desviará dele? Significa, irmãos, você ensinar alguma coisa para a vida. Significa ensinar alguma coisa que terá utilidade geração após geração. E não deve acontecer com vocês, mas às vezes lá em casa a gente tem que explicar várias vezes a mesma coisa para os filhos. Olha, toma banho, tem que botar a toalha molhada pendurada, não pode deixar embolada dentro da cama junto com a coberta, dentro do guarda-roupa. Às vezes a gente acha um copinho com resto de iogurte no meio do guarda-roupa, está lá, sabe Deus quando que foi colocado aquilo lá. E a minha esposa fala e fala toda a mesma coisa, repete, chega da escola, deixa a mochila jogada, sapato na sala. Não deve acontecer aqui com vocês, né? Mas se nós concentrarmos todo o nosso foco da instrução tentando ensinar os nossos filhos essas coisas, irmãos, por mais que sejam importantes, elas são passageiras. Vai chegar um dia que eles vão ter que aprender isso. Seja lá qual for o modo, eles vão aprender isso. E quando eles aprenderem isso, eles vão precisar de outras coisas que às vezes nós
ocupados demais ensinando a escovar o dente e pentear o cabelo, para não sair na rua parecendo um mendigo, nós perdemos às vezes a oportunidade de ensiná-los virtudes que acompanhariam nosso filho para sempre. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, a didática de Provérbios, ela foca nisso. Ela foca menos num conteúdo que é passageiro, que tem a ver com coisas básicas da vida, e foca mais naquilo que vai permanecer para sempre. Bom, depois da didática vem a questão do currículo. Agora, qual é o conteúdo? O que se ensina? E aí é que a coisa pega, não é mesmo? Currículo, aqui eu não sou nenhum expert em currículo, mas algumas coisas básicas sobre currículo. Para você fazer um currículo, você tem que determinar que tipo de pessoa vai entrar. Então imagine uma escola, ela tem uma porta de entrada e ela tem uma porta de saída. Você tem que fazer uma seleção de quem vai entrar naquela escola. Para entrar na escola, ele já tem que saber ler. Se for uma escola, um seminário, por exemplo, ele já tem que saber ler, lógico, né? Ele tem que já ter um curso, terminar o segundo grau, e já tem que ter alguns critérios. Então você tem que determinar qual é o padrão de pessoas que vão entrar naquele processo de ensino. Bom, em Provérbios, aparentemente está focado para jovens solteiros prestes a adentrar a vida adulta. Esse é o ponto de entrada. Inclusive, o texto que nós lemos lá de Provérbios 22:6, a palavra ensina a criança. A palavra criança lá é a palavra nahar em hebraico, que ela é usada lá para o jovem que estava envolvendo com aquela mulher adúltera. Então, Provérbios 22:6 está falando de um jovem mais ou menos de 18 anos. Perdão, uma criança de mais ou menos 18 anos. Não é mais uma criança tão pequena assim. O foco do livro inteiro é voltado para ensinar jovens que ainda não se casaram e que pretendem iniciar a vida adulta em vários aspectos. Esse é o ponto de entrada. O exemplo disso, você pode ver nesse texto, é um exemplo, Provérbios 1:10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco. Então veja, esse menino, ele ainda não foi seduzido pelos inimigos. Ele ainda não se meteu com esse tipo de coisa. A linguagem de Provérbios pressupõe que o filho meu ainda não está enrolado no meio desses malfeitores. É a pressuposição do currículo em Provérbios. Seguindo, o texto, por exemplo, menciona no capítulo 4, versículo 14: não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele. Então veja, a linguagem de Provérbios, ela pressupõe que o jovem sendo ensinado ele não se envolveu com essas coisas. Em outras palavras, Provérbios não é uma literatura para restaurar alguém que já está caído. É uma literatura preventiva. Bom, tem outros centenas de textos na Bíblia que faz o trabalho de restauração. Provérbios não é um deles. Provérbios lida com alguém instruindo um jovem ou uma jovem que ainda não se envolveu com nenhuma dessas coisas. Bom, o segundo ponto num currículo, você tem que determinar como você vai esperar que a pessoa que entrou naquela instituição de ensino, ela vai ter que sair com quais habilidades? Ela vai ter que sair sabendo o quê? Se você não determinar como ela entrar e o que você quer que ela saiba quando ela sair, não tem como você fazer um currículo, porque o meio vai depender do que você vai querer alcançar e de como a pessoa entrou. Em Provérbios, a saída é adultos casados, tementes a Deus e cidadãos do mundo. É isso que o texto visa. Olha só, esse texto em Provérbios. É uma linguagem de Provérbios, né? Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa, sacia em ti os seus seios em todo o tempo, embriaga-te. Eu sublinhei essa palavra porque ela é a mesma sublinhada lá embaixo.
sempre com as tuas carícias. Por que, filho meu, andarias cego ou embriagar-te-ias pela estranha e abraçarias o peito de outra? Esse tipo de instrução não é instrução para uma criança, né, de 4, 5 anos de idade. E também não é uma instrução para uma pessoa. O pai visivelmente tem interesse que o filho dele tenha uma vida sexual madura e realizada, e está dando exemplos claros disso. Então, o foco de saída esse é um exemplo de que sejam adultos, casados, tementes a Deus, porque a ideia do temor a Deus, ela está alastrada em todo o livro de Provérbios. 42 vezes a palavra temor do Senhor aparece em Provérbios. E cidadãos do mundo, porque Provérbios, ele participa e ele compartilha de várias coisas. A literatura, como nós falamos ontem, Agur e Lemuel eram de outros países e colaboraram no livro. Os sábios também, era uma interação, uma polemização com a sabedoria do Egito. E nós precisamos, irmãos, preparar nossos filhos para ser cidadãos do mundo. Eu tenho uma filha que está estudando agora fora do Brasil. E às vezes eu tenho que dar explicações para as pessoas. Por que você mandou a sua filha para fora do Brasil? Não tem escola boa aqui no Brasil, não? E obviamente quem pergunta isso, meio com um ar assim de crítica, né? Vocês são muito melhores do que nós, não confio em nenhuma das nossas escolas aqui. Tem que mandar a filha para fora, estudar. E uma resposta que eu geralmente dou, não precisaria dar resposta nenhuma, mas na tentativa de tentar ajudá-los: olha, alguém tem que preparar os seus filhos para ser cidadão do mundo, tanto na fluência da língua, de várias línguas, ou preparando o coração para viver em qualquer cultura, porque se alguém não tivesse preparado homens e mulheres assim, o Evangelho não teria chegado no Brasil. Se Deus não tivesse preparado e chamado famílias para prepararem seus filhos para deixarem os seus países e vir para uma terra estranha como é o Brasil, e ficar aqui o resto da vida como missionários semeando o Evangelho, nós até hoje estaríamos escravos do paganismo e do catolicismo. Não é um desafio para todos, mas nós precisamos aprender a valorizar isso, e os que têm condições e meios de poder investir para que o seu filho seja um cidadão do mundo, podendo servir a Deus em qualquer lugar da face da terra, criada, preservada e guardada por Deus. Provérbios visa dar ao filho e à filha esse tipo de perspectiva. Ainda com respeito a esse tipo de instrução, o currículo, ele tem alguns exemplos de currículo permanente, de conteúdo permanente. Vamos ver alguns. Por exemplo, temor do Senhor. Esse é um tipo de conteúdo permanente. Ensinar o filho ou a filha a temer ao Senhor. Todo mundo lembra o famoso texto, o princípio da sabedoria. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, alguém sabe o que é o temor do Senhor em Provérbios? A gente sabe que ele é o princípio da sabedoria. Essa parte é mais fácil. Agora, o que é o temor do Senhor em Provérbios? Olha só, tem um texto, você pode até anotar aí, Provérbios 8:13. Provérbios 8:13, olha, o temor do Senhor consiste em... Então, temor do Senhor em Provérbios 1:7 não é necessariamente ou já diretamente a lei do Senhor, a lei mosaica. Não, ainda não é isso, porque o próprio livro de Provérbios define o que ele entende como temor do Senhor. E ele diz lá no capítulo 8:13, o temor do Senhor consiste em, primeiro, aborrecer o mal; segundo, a soberba; terceiro, aborrecer a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Essas coisas todas diz o Senhor, eu aborreço. É isso que é o temor do Senhor. Então, a sabedoria começa com essas coisas aqui. Isso é o temor do Senhor em Provérbios.
É lógico que a Escritura vai definir em outros textos outros conceitos de temor do Senhor, mas em Provérbios a definição é essa. E são coisas práticas para nós ensinarmos ao nosso filho a aprender a aborrecer o mal, a ser como Jó, que se desviava do mal, a fugir da soberba. Que coisa valorosa você ensinar nossos filhos a não ser soberbo, a não ser soberba, a não andar com arrogância, aprender a discernir o que é um bom caminho e um mau caminho, e fugir da boca perversa, de usar palavrões e maledicência, difamação, todo tipo de coisas que não servem para nada. E por meio dessas coisas, diz o Senhor, aborrece. Se ninguém mais, você pode dizer para o meu filho: olha, aborrece a Deus. Está escrito aqui que Deus se aborrece disso. Segundo tema, ideia de temas que Provérbios tratam no seu conteúdo, que são conteúdo permanente, envolvimento com a bandidagem. Provérbios 1, 8 a 19, nós lemos isso já, mas é um convite. O pai e a mãe estão ensinando os filhos a não se envolver com a bandidagem. Num contexto, dependendo do contexto social da igreja, a gente às vezes não preocupa com isso, mas a gente nunca sabe, irmãos e irmãs, onde nossos filhos eles podem andar. E bandidagem não está só às vezes em lugares de nível social mais baixo, mas às vezes tem criminalidade, bandidagem no meio da alta sociedade, envolvimento com drogas, com bebedices e com baladas e tantas coisas que culminam em criminalidade. E é uma preocupação nós mostrarmos aos nossos filhos qual é o preço de uma pessoa que se envolve em bandidagem, em criminalidade. Se um dia ela conhecer qual é o contexto de morar e de viver dentro de um cárcere, ela vai pensar mais antes de fazer algumas coisas. Então esses pais estão aqui fazendo o que eles podem, porque esse é um tema, é um exemplo de coisas que são permanentes. Um outro tema, nós já falamos demais sobre isso, a promiscuidade, mas eu queria apenas ressaltar aqui o seguinte: mais do que qualquer outro tema em Provérbios, pasmem, Provérbios fala sobre promiscuidade em termos de proporção, mais do que qualquer outra coisa. Capítulos de 1 a 9, aqueles longos diálogos falando sobre a mulher adúltera, sobre a mulher estranha. E lá no capítulo 31, veja só, no final, já no apagar das luzes, quando é citado a mãe do rei Lemuel, Salomão, ele escolhe esse texto para encerrar Provérbios, capítulo 31, palavras do rei Lemuel, rei de Massá, a quais lhes ensinou a sua mãe: que direi mais, ó filho meu? Já tudo o que tinha para dizer foi dito, mas o que mais que eu vou dizer para você? E aí ela diz: não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio, dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes. Então veja, ela volta novamente à questão de envolver com mulheres, e com isso, obviamente, um foco na promiscuidade. Era já um grande problema na sociedade nos dias do Antigo Testamento e continua sendo nos dias de hoje. Um ponto interessante em Provérbios, são exemplos, é a preguiça. A preguiça no capítulo 6 de Provérbios trata de todos os temas. É interessante de Provérbios pegar nisso. Se um dia você tiver tempo e ler Provérbios assim, em uma sentada, você vai ver que Provérbios ele fala demais, ele associa preguiça com pecado. E Salomão, acho que ele tinha um filho preguiçoso, ou ele foi um. Ele tem uma questão com preguiçoso, ele não gosta de preguiçoso, ele é invocado com gente que não levanta da cama, que fica só revirando, e é uma questão que ele levanta aqui. Capítulo 24 também trata do preguiçoso, mas é um tema e que todos nós precisamos talvez ensinar as nossas gerações de filhos a buscar entender que o trabalho gera
o nosso sustento e que alguém precisa trabalhar. Cada vez mais nós vivemos numa geração abastada, com fartura, e não é raro, irmãos, você encontrar pessoas, casas, que o filho não sabe que aquele cereal que está lá na prateleira, alguém precisou trabalhar para que aquela caixa de cereal que custa R$10, ela apareça ali. Aquele danoninho que não falta na geladeira, ele tem um preço. E quando a gente perde o valor das coisas, a gente começa a ser arrogante, a gente começa a ser facilmente levado por outras coisas. Então, Provérbios, uma das coisas que ele foca muito é isso, a preguiça. Salomão tinha uma coisa com preguiça. Ele é muito focado nisso. E por último, uma questão também, que Provérbios trata, também muito contextualizada, é a questão do endividamento. Provérbios capítulo 6, versículos de 1 a 5, ele tem uma crítica muito forte a você se tornar um fiador de alguém. E na ocasião, Salomão, ele diz: olha, se você ficou como fiador de alguém, vá lá e prostre diante dessa pessoa, implore para que ele tire você, e você ficou numa cilada. E ele cria um cenário muito grande. A situação aqui de ser fiador, algumas pessoas pensam: mas reverendo, depois eu estava precisando alugar uma casa, agora o senhor falou isso aí, o irmão que estava aqui, eu ia conversar com ele depois do congresso, agora o senhor falou isso, ele não vai poder mais nem ser o meu fiador para o meu barraco lá no Crimeia Leste, né? Não vai rolar mais. Mas o princípio básico aqui é o seguinte: fiador no contexto da Bíblia é você dar a alguém a condição de se beneficiar de alguma coisa que a pessoa não tem condição de pagar aquilo. E você vai ser aquele que vai dar a palavra para aquele que tem o bem e que pode emprestar, de que você poderá pagar caso aquilo não seja restituído. Na sociedade do mundo antigo, isso envolvia escravidão. Se você não pagasse, se a pessoa que tomou emprestado não pagasse, o fiador também não tivesse como pagar, os dois eram escravizados e tinham que pagar com o próprio trabalho. Então, o salmista, o Provérbios está dizendo: olha, não entre nessa. Geralmente, no caso de Salomão, ele sabe que o filho dele, ele seria solicitado para ser fiador, não por causa dele, mas por causa do pai que ele tem. Quem tem um pai que é rei, não precisa ir pedir direto ao rei, pede ao filho. E se o filho não conseguir pagar, quem vai acabar arcando com isso é o próprio pai. Em outras palavras, o foco de Provérbios é: não deixe o seu filho se enredar na conversa de um estranho, fazendo-o comprometer com coisas que depois nem o seu filho sabe o preço real daquilo. Vai acabar sobrando para você, para a família, em termos gerais, ter que ajudar para resolver a situação. Então, endividamento é uma das coisas. São exemplos, irmãos, de como você prepara alguém para viver no mundo que você espera ele viverá no futuro. É mesmo, eu tinha que falar sobre a confissão de fé de Westminster, né? Não, eu estou brincando. E eu quero encerrar aqui com algumas instruções básicas. E a confissão de fé? Como é que nós podemos ensinar a confissão de fé de Westminster à luz do que nós vimos aqui? Algumas sugestões básicas sobre isso. Primeiro, eu sugiro que você recrie os cenários e as dúvidas que geraram e que buscaram a necessidade de ter uma confissão de fé de Westminster. Repetir respostas que você não sabe qual foi a pergunta é altamente antididático. Você tem que saber o que foi perguntado. É igual quando você está lendo lá no WhatsApp, não é mesmo? Você já pega lá a mensagem que já está reclamando, mas peraí, o que foi perguntado? Você volta para ver o que foi perguntado. A gente faz isso na vida prática. A gente tem que fazer isso também na teologia. A confissão de fé é uma afirmação, é uma resposta em resposta a alguma coisa. E qual foi a pergunta? Você tem que saber.
Então recrie isso, vá atrás e tente saber. E ao ensinar os seus filhos, meu filho, ó, isso aqui foi dito porque nessa época eles não acreditavam nisso ou naquilo outro. Terceiro, adeque a linguagem. Confissão de Fé de Westminster, ela não está daquele jeito, com a linguagem própria para uma criança. Você tem que adequar e preparar aquilo dos moldes que nós já vimos ali. Uma terceira coisa, eu sugiro, é uma ideia, você usar a Confissão de Fé de Westminster como o famoso comentar. Lance um desafio. Primeiro você tem que ler a Confissão de Fé. Alguém postar alguma coisa no Facebook, alguma coisa, você comenta, você gosta, e depois você põe um comentário. Olha, não precisa nem falar que é a Confissão de Fé de Westminster, você coloque um preceito, né, que está na Confissão de Fé de Westminster. E vá semeando aí nas redes sociais princípios que podem ajudar as pessoas. Então, comente com linguagem, com palavras, com frases da confissão de fé. A verdade, ela é uma confissão. E um texto, eu vi isso uma ocasião, uma família que fazia isso, fora do Brasil. Os pais tiveram a ideia de fazer uns cartões com a confissão de fé. E aí quando tinha uma polêmica em casa, vai ser tal dia, não vai ser tal dia, vai ser aqui, não vai ser lá, onde é que vai? Aí a solução, o filho, se conseguisse lá na confissão de fé e achar um texto, alguma coisa que provasse que ele não estava vestido como um mendigo, ou que ele podia comemorar o aniversário na casa do amigo, ou que ele podia. Se você conseguir provar na confissão de fé, eu deixo você fazer isso. Irmão, se você não sabe o poder que isso tem numa criança, quando ela quer fazer uma coisa ela é capaz de ler a confissão inteirinha. Você tome cuidado, que ela vai ler. E ela vai dizer: eu achei aqui, mãe, ó, eu achei. Então, antes de você fazer o desafio, leia, porque ela vai ler. E ela entende. Uma criança, às vezes eu vejo meu filho jogando aqueles jogos na internet, no PlayStation, eu não consigo nem ver, que dá vertigem, né? Aquela roda tanto, e tanta coisa, tanta informação, e fico pensando, como é que ele guarda isso? Como é que ele guarda tanta informação? E são coisas complexas. Aprender hebraico é fichinha. Mexer naquele, o controle tem 200 botões, você tem que saber como mexer, é muito mais complicado. Por que é que eles não aprendem a confissão de fé? Não tem motivação. Não é porque eles desacreditam, é porque não tem nenhum interesse, nenhuma motivação. Agora, se você falar, se você me provar na confissão de fé que você precisa de um PlayStation 4, eu te compro hoje. Irmão, ele não vai sair do sofá enquanto ele não terminar de ler, até ele achar uma solução para aquilo. É motivação. Mas como todo desafio, irmãos, cuidado com o que você propõe, porque a criança, ela vai atrás. Eu espero que eu tenha dado algumas sugestões para os irmãos, e como eu disse ontem, eu vou deixar no site lugar para perguntas e respostas, e você pode depois interagir a esse respeito. Vamos orar mais uma vez? Pai, abençoe o nosso trabalho para que ele não seja em vão. Ajude-nos a instruir nossos filhos, para que sejam homens e mulheres de Deus, que temam ao Senhor e que vivam para a Tua glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.